Oi. Isso só para confirmar que é ok gravar do sermão, que a gente tem um pequeno arquivo. Só obter... Tá, entendi. Entendido. Ok, beleza. Olha, Cleiton, um prazer grande, né? Eu estou aqui um pouco retirado aqui da casa. Não sei se a internet está dando para chegar bem o sinal aí. Dá para me ouvir bem? Tá bom, dá para ouvir bem. Tá bom. É um prazer muito grande estarmos juntos aqui mais uma vez. Deus está nos dando esse privilégio, nos dando essa alegria de poder estar por aqui. Como você falou, realmente os contrastes são grandes, mas o nosso Deus é muito maior, né? E a nossa disposição para servi-lo deve estar acima de qualquer coisa, de qualquer desafio, a despeito das muitas situações adversas que possam vir. Nós precisamos ver Jesus voltar na nossa geração, não é isso? E é nosso privilégio participar desse processo, apressando a sua vinda, não importa em que território nós estejamos, estamos aí para isso. Que esse Deus maravilhoso realmente continue usando vocês aí, com os desafios que vocês têm, as lutas de vocês. Imagino que não deve ser fácil. Não conheço Nova Zelândia, não sei os aspectos sociais daí, mas imagino que também vocês devem ter seus desafios por aí. Esperamos que Deus realmente continue usando vocês poderosamente aí desse outro lado do mundo, fazendo a parte de vocês. Bom, queridos, é Natal, né? E a gente está feliz. Eu, particularmente, estou muito feliz. Minha esposa fez cirurgia ontem e anteontem, verdade. E, na verdade, ontem à noite, ainda dormiu no hospital e veio para casa pela manhã. Isso foi anteontem mesmo. Já estou aqui com a noção do tempo aqui bem. Mas, graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. E olha, gente, que prazer poder falar para brasileiros aí desse outro lado do mundo, né? Deus nos abençoe ricamente agora que vamos ouvir sua palavra. Queria convidar vocês aí em suas casas a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Ô Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos fazes, Senhor, ouvir a Tua voz. Tua palavra será aberta nesse momento, eu aqui, os meus queridos irmãos do outro lado do mundo. Rogamos-te, Senhor, que o Teu Espírito possa ser aquele que nos une nesse momento, no mesmo propósito de ouvir a Tua voz e alinhar a nossa vida, Senhor, conforme a Tua palavra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, de já um Feliz Natal para todos vocês. Espero que vocês tenham tido aí um ano desafiador, mas cheio de vitórias, e que realmente a palavra do nosso Deus tenha valido aí em cada momento, cumprindo suas promessas na vida de vocês. Amém? Bom, queria convidá-los a abrir suas Bíblias. Seria interessante que vocês me acompanhassem no livro de Lucas, no capítulo 17. Eu escolhi falar aqui no Natal, né? Escolhi falar um pouco da nossa gratidão. No Natal, nós temos muito o que celebrar, o próprio nascimento do nosso Senhor Jesus, a sua vinda, a sua manifestação em carne em nosso meio. Isso é o nosso supremo motivo de gratidão. E eu quero apresentar aqui para vocês, ademais deste motivo sublime de sua vinda a essa terra, da sua primeira vinda, eu queria apresentar para vocês aqui, através da história muito conhecida, quando a gente fala de gratidão, sempre vem à nossa mente essa história do capítulo 17 de Lucas, no versículo 11 adiante, quando fala da história dos 10 leprosos. Imagino que todos vocês a conhecem. Aqui vai valer a pena nós lermos no verso 11 em diante. Vamos dar uma lida rápida. Vocês vão ouvindo aí os sons dos passarinhos. Eu estou aqui no quintal da minha casa. Aqui ainda é fim de tarde, estamos quase no pôr do sol já aqui. E os passarinhos estão se manifestando por aqui, também alguns cachorros de vizinhos por aqui. Vamos lá. Então, diz o versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Bom, o primeiro motivo que eu quero apresentar a vocês aqui como razão para a nossa gratidão é que Jesus ele sempre está presente em nosso território. E é importante a gente mencionar essa questão do território, porque samaritano não se dava com judeu e judeu não se dava com samaritano. E aqui, Jesus estava entre duas cidades rivais. Ele estava num caminho entre as duas cidades. Aqui estava entre Galileia e Samaria. Isso me mostra que Jesus, independente de qualquer que seja a nossa situação, os desafios que passamos, esse Deus maravilhoso sempre está presente no nosso território. Este ano aí, de desafios, imagino que você deve ter recebido ele várias vezes no território da sua vida. Imagino que as lutas, as tempestades que você passou, você percebeu a presença dele, ele estava lá. No momento em que você pensou em desacreditar, perder a fé, ele estava lá. Ele sempre está presente no nosso território. Sabe, queridos, eu digo isso para vocês assim, com toda a certeza do meu coração, de que não importa realmente o momento da nossa vida, a história, Jesus realmente está lá. Eu passei por muitas experiências que comprovaram isso na minha vida. Eu me lembro que quando eu fui estudar teologia na Bolívia, nós fomos para um outro território, não tínhamos ninguém ali, não tínhamos conhecido algum, nenhum parente, e nós fomos para ali pela fé. Eu tinha já meus 2 filhos e minha querida esposa, que me acompanha até hoje. E nós, quando chegamos ali, passamos por muitos desafios, e eu me lembro que chegou ali o Dia das Mães, e a gente sabe da importância dessa data, né? O Dia das Mães é um dia muito importante. E eu lembro que eu estava pronto. Na Bolívia não é como, não sei se em todo o resto da América do Sul, mas no Brasil e aqui no Uruguai, por exemplo, a gente tem um domingo separado, né, para o Dia das Mães. Lá na Bolívia é um dia fixo no calendário, pode cair qualquer dia. E era dia de trabalho normal, um dia de semana normal, e eu estava indo para a universidade. E, de repente, eu, então, fui até a esposa, dei um beijinho na testa, e pedi perdão, porque naquele dia eu não teria nenhum presente para dar em homenagem ao Dia das Mães. E ela, então, me falou assim: meu querido, você não sabe o que é pior. E eu falei: o que é pior? Ela falou: hoje nós não temos nada. Eu falei: como assim não temos nada? Terminou tudo. Mas terminou tudo e, como você sabe, a gente está desprovido. A gente, quando foi para a Bolívia, eu tive umas tempestades que não dá tempo de contar aqui para vocês, e nós perdemos nosso dinheiro que íamos ter aí na faculdade. E não dá tempo de contar essa história para vocês. Mas o fato de a gente ter estado sem dinheiro nos desafiava a cada momento da nossa vida, cada dia era um milagre ali. Várias vezes nós pensamos em voltar, ir para casa e desistir do curso de teologia, mas Deus nos conduzia ali. Naquele dia, minha esposa me chocou com essa notícia de que nós não tínhamos nada. Eu falei assim: não, querida, mas então faz uma daquelas mágicas que você faz, e quando chegava esses momentos, que não foram poucos, ela sempre pegava aí o arroz, fazia uma sopa criativa ali, a gente se alimentava, passava aquele dia. E ela disse assim: não, você não entendeu, nós não temos nada, realmente não tem nada. Aí eu falei: bom, então, ao invés de ir para a universidade, eu vou fazer alguma coisa por aí, ver o que eu faço. E a minha esposa, ela é uma profissional da alta costura,
e ela tinha algumas roupas para fazer entrega naquele dia, e ela falou assim, querido, vai para a universidade, não se preocupe. Quando você voltar, já vai ter comida. Bom, eu confiei, fui para o colégio, lá para a universidade, quando voltei já era 1h da tarde. Quando cheguei, os meus meninozinhos, que estavam bem pequenos, eles correram para me abraçar, eu segurei os dois nos braços, e então eu olhei para minha esposa, e a minha esposa fez o sinal de nascer. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa na sua vida, como pai de família, sabe, quando chega esse momento difícil da nossa vida. E nessa hora, a gente realmente precisa entender que há um Deus que está sempre cruzando por ali, no nosso território. Ele está sempre de olho na gente. Ele está sempre pensando em nós, está sempre com o mesmo cuidado de sempre. E então, eu não tive dúvida. Estava com os 2 filhos nos braços, ajoelhei com eles dois, e a minha filha perguntou assim, pai, por que nós vamos orar? E não adianta você esconder isso para uma criança. Eu disse, filha, nós não temos almoço e vamos pedir para Jesus mandar para nós. Bom, ela ajoelhou, nos aproximamos ali, de joelhos em oração, e começamos a orar. E eu disse, Senhor, tu sabes que eu não tenho nada aqui. A única coisa que eu tenho aqui, que eu posso vender aqui agora, talvez seja meu livro. Mas o Senhor sabe que meu livro está em português, dificilmente eu vou conseguir vendê-lo aqui. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Eu vou sair ali para a avenida com uma quantidade desses livros e eu te peço, por favor, que o Senhor realize esse milagre. Me ajude a vender esses livros para que eu possa prover alimento para a minha família. Levantamos da oração, eu tomei uma porção de livros e quando eu abri a porta da casa para sair, para minha surpresa, tinha uma pessoa na porta. Ela ia justo levando a mão para bater na porta. Eu me assustei, ela se assustou e disse, irmão, hoje é o Dia das Mães, eu vim aqui prestar homenagem para sua esposa e eu trouxe tudo para nós almoçarmos. Irmãos, ela estava rodeada de sacolas, cheia de sacolas, cheia de comidas as mais variadas possíveis. E claro, eu fiquei pasmo, sem saber o que fazer ali naquele momento. E a irmã não entendia a minha reação e falava assim, irmão, desculpe, o senhor ficou chateado? E eu falei, não, querida, não, ao contrário. A senhora pode entrar, seja bem-vinda. Abri a porta, aí eu olhei para minha esposa, as lágrimas estavam rolando. Esse Deus maravilhoso, ele sempre está passando pelo território da nossa vida. Então, nós temos que expressar gratidão. Hoje é Natal. E quando chega esse momento em que nós lembramos que ele veio para o nosso território, estou falando de mundo, ele se aproximou dessa terra para poder nos alcançar, isso mostra que na particularidade da nossa vida, em cada momento da nossa história, ele está de forma individual no nosso território. Ele sempre passa por ali. Espero que você tenha boas lembranças desses momentos na sua vida durante todo este ano. E que esse Natal realmente te faça recordar esses momentos agora. Eu tenho um outro motivo aqui, pelo qual eu acho que nós devemos agradecer a Deus. Os leprosos, cumprindo a lei de Israel, que dizia que um leproso nunca podia entrar em contato com as pessoas, eles tinham a obrigação de gritar de longe para dar oportunidade às pessoas poderem fugir deles. Eles cumpriram a regra gritando de longe, Senhor, tenha misericórdia de nós. E aqui, então, a Bíblia me diz que Jesus ouviu a voz dessas pessoas, mas, sabe, Jesus, ele não somente ouve essa palavra, diz assim, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Verso 14 diz, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide mostrai-vos ao sacerdote. Jesus, ele ouve a nossa voz, o nosso clamor, sempre. Sempre ele ouve o nosso clamor. O momento mais duro da nossa estrada, ele está lá. Mas ele não somente está lá, ele está ouvindo. E sabe que às vezes nós pensamos que ele não responde a nossa oração, às vezes que ele não escuta a nossa oração, mas ele não está só presente no nosso território, ele também está ouvindo a nossa voz,
os nossos gemidos, as nossas lutas, ele está presente. Existe um terceiro motivo aqui para nós agradecermos a Deus nesse Natal. A Bíblia nos diz que esse Deus maravilhoso olhou para aqueles 10 homens e disse assim: façam o seguinte, vão lá no sacerdote e mostrem-se a ele lá. Sabe o que isso significava? O sacerdote era quem declarava purificado ou imundo aquelas pessoas que tinham lepra. Jesus estava dizendo assim: eu não quero dar para vocês uma vitória pela metade. Eu estou querendo que vocês tenham uma vitória completa, plena e legítima, uma vitória que todos possam reconhecê-la como tal. Vão lá no sacerdote, que é o único que pode declarar para vocês. Eu posso fazê-lo, mas as pessoas que vocês conhecem, eles não me conhecem como tal, como digno dessa autoridade. Eles não vão reconhecer a vocês. Então, não é por mim, não, é por vocês. Isso me diz que Jesus ele se preocupa conosco de tal maneira que, quando ele chega no nosso território, ele ouve a nossa voz, ele quer nos dar legítimas vitórias, vitórias reconhecidas por você, por sua família, por seus vizinhos, por seus parentes, por toda a sociedade. Jesus quer que as pessoas conheçam a nós como pessoas vitoriosas. E isso é motivo de gratidão, porque ele quer que o nosso ser seja como se fosse uma bandeira hasteada do Evangelho, mostrando às pessoas que ele existe, que ele está presente no nosso território, que ouve a nossa voz e que nos dá a vitória. Existe um quarto motivo aqui para adorarmos ao nosso Deus. Diz aqui que ele pergunta para o leproso que voltou, no verso 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso me mostra que Jesus, ele, em alguns momentos da nossa vida, nas lutas que nós temos, e ele nos dá essas lutas muitas vezes. Eu tenho conversado com muita gente que pensa que as lutas não são Deus que permite que chegue aqui. É Satanás que está fazendo isso na minha vida, está fazendo aquilo outro. Quando eu leio o livro de 1 Pedro, no capítulo 4, eu entendo que não é assim, que Deus permite sim, que ele não causa a situação, mas ele usa as situações de maneira propositada para que nós possamos avançar na fé, crescer, amadurecer. E então, ele permitiu durante esse ano que nós passássemos por provas, dificuldades, momentos difíceis, sim. Só que ele também reconhece o momento quando nós estamos certos. Tem 10. Um voltou. Bom, você se destacou no meio de 10. Eu faço questão de exaltar aqui o que você fez. Isso me mostra o cumprimento daquelas palavras de Jesus que diz que no momento certo nós seremos exaltados. Quando nós temos a humildade para reconhecer o poder de Deus na nossa vida, no momento certo, ele nos exalta. Jesus está dizendo assim, eu reconheço que você, como um samaritano que é, uma pessoa que não tem o reconhecimento de todos os israelitas aqui, você voltou para agradecer a um israelita que sou eu. Você está corretíssimo, você fez a coisa certa. É como se ele estivesse dizendo assim, meus parabéns. Então, esse Jesus maravilhoso, ele nos corrige, ele nos manda prova, mas quando nós estamos no correto, queridos, ele também pega a nossa bandeira e coloca lá em cima. É assim no nosso trabalho, lá na nossa escola, na universidade, aonde nós passamos, ele está presente no momento certo. Ele nos coloca no pódio. Sabe, queridos, as últimas palavras desse Deus nesse texto são essas. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Esse Deus maravilhoso quer dizer isso para mim e para você hoje. Que nós levantemos nossa cabeça, temos um ano aí pela frente, um ano novo, uma página nova para escrever. Não sabemos os desafios que virão, sabemos que o mundo ainda está cercado de probabilidades negativas, ainda existe muita coisa para acontecer, mas nós cremos nesse Deus maravilhoso e estamos na luta para que o nosso Senhor Jesus volte o mais breve possível. Enquanto esse dia não chega, queridos,
lembremos que esse Deus nunca vai deixar de andar no nosso território. Não importa o que aconteça. Ele sempre vai ouvir o teu clamor. Não importa em que momento você esteja. Ele vai estar contigo cada momento da tua vida, ouvindo tua voz e fazendo você ter vitórias, vitórias e vitórias legítimas, vitórias do trono de Deus. E ele vai te dar a vitória, o trono, te dar o pódio, no momento certo ele vai exaltar, porque vai entender que chegou o momento merecido. Esse Deus maravilhoso quer te abençoar. Sabe, os milagres que ele quer fazer na minha vida e na sua vida são grandes, e às vezes a gente não entende esses milagres e queremos entender os milagres. Me lembro que quando aconteceu essa história comigo lá na Bolívia, que contei para vocês, um dia eu estava lá na universidade e olhei aquela senhora que foi à minha casa, olhei ela passando assim e eu a chamei. E me aproximei dela e perguntei, querida, você pode me explicar por que você foi na minha casa naquele dia? Sabe, nós queremos muitas vezes entender os milagres de Deus, nós queremos entender como ele agiu, como foi, queremos entender a história. Nem sempre é possível. E nós temos que nos conformar, muitas vezes, com o silêncio de Deus, muitas vezes, e nem pensar em entender o milagre, apenas desfrutar. Mas nós, seres humanos, somos assim, curiosos, queremos saber como que foi. Eu perguntei para aquela irmã como foi que aconteceu isso. E ela me disse que ela estava no supermercado, mas primeiro ela me falou assim, irmão, desde aquele dia que eu fiquei imaginando que você ficou insatisfeito com a minha vida, com a minha ida à sua casa. E eu falei, não, de jeito nenhum. Só quero entender como aconteceu. E ela me contou que ela estava no supermercado e eu ouvi uma voz dizendo para ela que ela precisava ir na nossa casa e levar comida. Esse Deus maravilhoso cumpre suas promessas na nossa vida. E eu tive que contar para ela o que estava acontecendo naquele momento para que ela se contextualizasse. E nós nos abraçamos ali naquela universidade, naquele pátio de universidade, e oramos naquele dia, agradecendo a Deus. Ela se emocionou, dizendo assim, nossa, eu fui instrumento nas mãos de Deus para salvar uma família naquele dia especial. Isso me diz que eu e você também precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Talvez Deus quer ir no território do teu vizinho, do teu parente, no território do teu colega de trabalho, e o instrumento que ele tem é você. As tuas mãos, tuas palavras. Que esse Deus maravilhoso nos ajude. Gostaria de fazer uma oração. Cleito, posso orar? Cleito, parece que deu uma saidinha. Deu uma saidinha. Vamos então orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nos dás o privilégio, Pai querido, de sempre sentir a Tua presença em nossa vida. Hoje é Natal e mais uma vez nós lembramos que foi o fato do Senhor ter vindo ao nosso território que fez com que nós pudéssemos hoje celebrar essa data especial. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre ouve o nosso clamor. O Senhor sempre nos dá vitória e sempre reconhece os nossos esforços na hora certa. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, nesse dia especial que celebramos em família. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão em suas casas, impedidos de adorar, Senhor, na Tua santa casa. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos aí nesse país. Dá-nos forças para continuarmos firmes na fé, sempre ao Teu lado, sentindo a Tua presença e levando a Tua presença para outros, no doce e sagrado nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, um grande abraço, que o Senhor realmente possa abençoá-los ricamente. Deixa eu olhar aqui o rosto de vocês.